Fala aí, torcida tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal com as últimas notícias do São Paulo, rapaziada. Vídeo de hoje aí, André Hernan trazendo as últimas informações do São Paulo. O São Paulo que agora adotou uma forma nova de jogar, né? O Hernan Crespo vem variando bastante as formações táticas aí nos últimos dias aí. E o André tá trazendo com exclusividade aí esses e outros detalhes aí, beleza? Fica comigo até o final do vídeo pra não perder nada. Já se inscreve, curte, compartilha, dá aquela moral de sempre. Tamo junto, pessoal. Agora, vamos pro rival, André Hernan? Vamos pro lado do São Paulo? Vamos pro tricolor? Tricolor aí, ó, com um novo comando. O Crespo já chegou, já tá trabalhando e já tá começando a dar uma cara pra esse time do São Paulo, hein? Já Sim. Pensando nos próximos compromissos. Dia 12 por ali, tem 12, 13 ali nesse fim de semana. Nesse fim de semana 12. Não, né? É dia 12 mesmo. 12, 4h30 da tarde no Maracanã. A pessoa dá a informação completa. Que é isso? É o repórter de campo. Jogo contra o Flamengo, então, no dia 12 no Maracanã, 4h30 da tarde, é isso? 4h30. Famoso 16h30. 16h30. É o famoso sábado. Ótimo, perfeito. Então a gente já sabe, é a data que o São Paulo volta a campo. E claro, tá chegando aí, né? Hoje já é o quê? Dia 3, então faltam menos de 10 dias para a partida. Ele precisa montar a sua equipe. Um esquema com 3 zagueiros é o que vem se desenhando. Ele fez um assim, não, é eu assim. achei que eu tava assim... Não, é esquema com 3 zagueiros. Eu achei que eu estava aqui lacrando na escalação. Tá lacrando sim. 3 zagueiros e a gente já começa a conhecer esse meio de campo também. Ele tá montando de trás pra frente, é isso? Tá montando de trás pra frente e assim, o que me disseram é que assim, não é um time que ele montou e que já tá treinando aquele time e tal. Essa imagem que a gente viu é uma imagem muito positiva pro São Paulo, que é Ferreirinha e Lucas no campo e cada vez mais já prontos ou quase prontos para voltar e serem liberados para estarem treinando já com bola, com o grupo. Eles estão só fazendo a parte da transição no campo, né? Mas a ideia é 3 zagueiros com Cédric e Enzo Dias. Aí a dupla de volante seria Alisson e Marcos Antônio, com o tripé ali fazendo o próprio Oscar. E aí você tem o Lucas, aí você tem o Ferreirinha, jogadores que podem te dar uma velocidade pelos lados do campo, com o André Silva lá na frente. Estou falando de quando todo mundo estiver pronto, né? Então é um time que vai tendo uma cara, é um time que vai ganhando o esboço, é um time que vai ganhando aquela coisa de um modelo de trabalho do treinador. E o São Paulo está apostando muito em treinos em 2 períodos. Então, mais de uma vez nessa semana, o Crespo solicitou treinos em 2 períodos. De manhã, aí faz um período de descanso à tarde e volta a treinar, ali por volta de 3h30, né? Então, assim, para você planejar a parte tática, não são treinos exaustivos. Aquela coisa que o cara sai e quer ir direto para a banheira de gelo ou para o botinha para recuperar recovery. Mas são treinos importantes para ele olhar esses jogadores no campo e fazer os movimentos que os atletas possam entender aquilo que o treinador quer passar. Então, por isso que são 2 semanas que o Crespo está aproveitando ao máximo para poder montar o time, para deixar ali com a cara dele para esse jogo contra o Flamengo. Porque a sequência não é fácil, né? É Flamengo, é Red Bull Bragantino e é Corinthians. Corinthians, isso. É uma sequência que não é fácil, não. É bem pesada e, ao mesmo tempo, é um privilégio você ter uma intertemporada como essa, né? Porque não é comum em todos os anos. Então, nesse ano, o Crespo está tendo uma espécie de pré-temporada para montar a sua equipe. Então, você sabe que a gente critica muito decisões de diretoria, né? A diretoria de São Paulo está em xeque hoje, né? Há um movimento nas redes sociais muito contra as atitudes da diretoria em relação a time, em relação a questões financeiras. É um debate até um pouco mais amplo que se tem hoje na torcida de São Paulo em relação à gestão, né? Mas eu acho que assim, hoje o São Paulo, errando, acertou, né? Errando, acabou acertando. É aquele acerto culposo. Porque... Sem querer. Porque assim, quando teve o Rogério, e aí acabou o Campeonato Paulista, e foi eliminado pelo Água Santa nos pênaltis, decidiu a manutenção do Rogério. E aí depois
você teve toda a intertemporada do período que ficou parado do Paulista até o começo do Brasileiro, e aí quando retomou o Brasileiro, começou a ir mal no Brasileiro, e aí demitiu ele num jogo da Sul-Americana, né? Não dava mais e tal, aquela coisa toda. Com o Carpini foi a mesma coisa. O São Paulo é eliminado de maneira precoce no Morumbi, pelo Novo Horizontino, vai para a intertemporada com o Carpini, chega nos primeiros jogos contra times importantes e tal, perde em casa, aquela coisa toda, demite o Carpini. Nessa vez estava se desenhando a mesma coisa com o Zubeldia. O São Paulo vai muito mal no Campeonato Brasileiro, aquela coisa de olhar muito mais para a zona do rebaixamento do que propriamente para a parte de cima da tabela. Ponto parênteses aqui, é importante dizer que o time estava bem nas Copas, mas era um bem não atuando de maneira espetacular que deixasse o torcedor satisfeito, mas tomou-se uma decisão ali, muito que partiu do treinador de sair, e o São Paulo aceitou, já que no primeiro momento o São Paulo não tinha aceitado a demissão dele no jogo contra o Vasco. O São Paulo aceitou, agiu rápido, trouxe um nome que agrada muito a torcida, que queria muito e que está trabalhando com sangue no olho e que pode dar certo. Então, assim, eu vejo que a direção de São Paulo acertou errando. E acho que diferente dos outros episódios, Carpini e Rogério, quando a gente acabou vendo um São Paulo perdendo o ano, eu acho que dessa vez pode ser diferente. E para a gente arrematar o assunto São Paulo, acho que é importante a gente atualizar a situação dos lesionados que estão voltando. Você já falava do Oscar, que estava assim, né? Não, o Oscar já está zerado e o Marcos Antônio titulares. São 2 jogadores titulares. Pode cravar aí, ó. Escalação do São Paulo contra o Flamengo vai ter Marcos Antônio e Oscar. Pode cravar. Gostei, hein? Chama na lente da verdade aqui pode cravar mais uma aí. vez. Pode para André Hernan. 3 zagueiros, Alisson e Marcos Antônio dupla de volante, e o Oscar vai ser titular porque esses caras estão voando. É isso, hein? Informação chega aqui, não é nem de véspera não, gente, é 10 dias antes do jogo, o homem já tá cravando a escalação. O que é isso, André? Que fase! Como diria Craque Neto, que fase, hein? Diga-se de passagem. Hernan, pensando na volta desses jogadores, Oscar titular, estamos colocando desta maneira. Como tá o Lucas e também quem tá ganhando espaço, né? O Wendel, a gente já falou sobre isso ontem, mas o Wendel ganhando espaço em relação ao Enzo Dias. Teve até uma pergunta aqui no chat, cadê o Igão da base? Por onde ele anda? Como é zagueiro, né? É um jogador ainda jovem, né? Jogador que pode ser utilizado. O São Paulo vai ao mercado, né? E o Crespo quer um zagueiro. E aí o São Paulo vai olhar o mercado dos zagueiros. Eu acho também que poderia dar uma oportunidade para o Igão, mas aí você pega um jogo, por exemplo, de Libertadores. Aí você está com seus 3 zagueiros, aí o Alan Franco toma um cartão, é suspenso. Aí você tem o Arboleda que machuca. Aí você tem uma possibilidade de colocar um garoto, que é assim, e não é por ser garoto, né? Porque você tem zagueiros que desempenham muito jovens. Basta ver o Vitor Reis, que foi comprado pelo City por 35 milhões de euros. O que eu estou falando é vivência no time principal. O Igão ainda está partindo para essa transição, ainda está experimentando o que é o treinar no profissional, aí ajuda o sub-20, aquela coisa toda. É um moleque muito promissor. Para mim, o Igão tem tudo para dar certo, como deu certo, por exemplo, o Beraldo. Mas acho que nesse momento você pegar e falar o Igão é a solução, né, sem a rima, bota lá. Não é assim que pensa a comissão técnica. Então, como você tinha o Tressoldi, que era um jogador experiente, um jogador já com vivência de Europa, a ideia do Crespo é ir atrás no mercado. Você tem ali alguns jogadores que inclusive foram sugeridos pela comissão técnica, não só para o meio-campo, mas também para o ataque. Então são 3 posições ali que o São Paulo vai correr. E repito, aqui a gente tem que ter muita responsabilidade para não criar expectativa no torcedor, achar que os caras vão contratar jogadores ali nível para disputar a final de Libertadores. Não é. O São Paulo vai buscar dentro da possibilidade financeira jogadores assim num exemplo de contratação do Dineno. Tipo assim, tá livre ali, tá com fim de contrato, pode vir de graça, empréstimo com opção de compra.
e se bobear para jogar a dívida lá na frente. Então é nesse modelo que o São Paulo vai buscar. Essa é a prateleira. Então não esperem estrelas, grandes contratações, jogadores badalados. Não é essa a realidade. É bom jogar real pro torcedor. Jogar... Acho que aqui tem duas informações importantes. E aí, se vocês tiverem outras também, acrescentem, por favor. A informação que eu tenho até aqui é que o Crespo está treinando com 3 zagueiros. A ideia dele era, já desde o começo, montar o time do São Paulo com 3 zagueiros, e ele está colocando isso em prática nos treinamentos táticos e tudo mais. E por enquanto pelo menos até a última informação que eu tive, era a única formação que ele tinha testado, com 3 zagueiros. Isso quer dizer que, e foi essa palavra que eu ouvi lá de dentro, que a era Ferrarese como lateral direito acabou. Ferrarese não vai mais ser lateral direito, porque agora você vai precisar de um ala jogando na direita, e o Ferrarese vai ser o zagueiro pela direita, mas não na linha de 4, como fazia com o Zubeldia, numa linha de 3 zagueiros. E aí, por isso que o São Paulo vai atrás agora de um lateral direito, porque não confia, como o Sá estava falando, em deixar só o Cedric, agora com a saída do Igor Vinícius. Talvez o Mike tivesse uma oportunidade aí, mas o menino deu um baita azar, lesionou, tá fora aí entre 1 e 2 meses, então vai perder esse início de trabalho com o Crespo, que poderia ser importante para ele mostrar o futebol dele, né? O Igor Felisberto ainda é mais cru que o Mike, o Ângelo mais cru que o Felisberto, então o São Paulo tá numa situação delicada com o lateral direito, né? E o Ferrarese como ala fica complicado. Então, pelo menos nesse princípio, o que o Crespo vem fazendo é treinar com 3 zagueiros, e aí vai atrás de um lateral ofensivo, né? Que possa ser um ala. Começando dessa vez com você, Sá. O que você acha dessa formação com 3 zagueiros? É a sua formação preferida? E o que você tem de informação também sobre essa busca aí por um lateral? A gente brincou mais cedo que tem que estar no estatuto do clube, o 3-5-2, né? Pra mim tem que ser algo estatutário. Técnico que pisa no São Paulo tem que jogar no 3-5-2. Eu sou um grande entusiasta da formação, acho que faz sentido, e faz sentido principalmente porque o Ferrarese pela direita é um cara que estava auxiliando na construção do jogo. Mas na era Zubeldia, ele corria para a linha de fundo para fazer cruzamento. Para mim perde assim total lógica você usar ele como esse ala, né, que vai armar o São Paulo do ponto de vista da ponta ofensiva, né? Então, acho que ganha o São Paulo com essa característica, e acho que ganha muito com essa formação de 3 zagueiros, mas é fato que gera uma preocupação para a zaga também, né? O São Paulo hoje, então, teria Ferrarese, Arboleda e o próprio Alan Franco, né, que são os 3 que a gente espera que saiam jogando. Tem o Sabino também com essa formação, e aí esse quinto elemento seria o Juan Tressoldi, que enfim, saiu, foi embora. Então teria Igão, quem sabe o Isaac do Sub-20, quem sabe o Matheus Belém, pelo que eu ouvi não está nos planos colocar o Matheus Belém. Então essa posição ganha também um ponto de interrogação, que é, de acordo com o que eu pude apurar também, um dos alvos nesse mercado por parte da direção, né? Querem mais um zagueiro visto como chance de mercado. Então acho que seria essa questão, né? 3 zagueiros, você vê que na prática você tem que ter 6 à disposição, no seu plantel, para poder variar, né? E isso é um problema, muitas vezes, para o São Paulo. Acho que esse quinto e o sexto podem sim ser caras da base, acho que faria mais sentido, mas o São Paulo nesse momento entende que precisa de mais um zagueiro, né, já profissionalizado, para ter a temporada. Mas eu gosto da formação e acho que é uma opção assim, muito, muito forte do Crespo. Acho que esse 3-5-2 assim, é forte, muito me agrada, Éder. Falei do estatuto, mas é verdade. Para mim, é a melhor forma que São Paulo pode jogar. E a gente acabou de criar 2 problemas pro São Paulo, né? Porque a gente tá falando que o São Paulo não tem dinheiro, e todo mundo sabe, estamos falando isso desde o começo do ano, acho que desde o ano passado, sei lá desde quando a gente tá falando que o São Paulo não tem dinheiro, na verdade. Mas uma formação com 3 zagueiros, eu já falei que tá atrás um lateral direito, o Sá já falou que se tiver mais um zagueiro de oportunidade de mercado, o São Paulo traz, então já são 2 reforços, no mínimo, já estamos falando em 2 reforços. A informação que eu tinha antes da contratação do Crespo é que o São Paulo queria 2 jogadores de lado de campo, né, 2 pontas aí e um camisa 10. Mas agora, se você vai jogar no 3-5-2, não sei se esses pontas continuam aí na mira do São Paulo, ou se, já que o São Paulo não tem tanto dinheiro, trocou-se para trazer um ala pela direita e não um ponta pela direita.
mas acho que ainda o camisa 10 continua sendo, assim que vendeu o Alves, vai ser um alvo da diretoria, apesar da dificuldade de encontrar o camisa 10, que a gente bem sabe. Mas é isso, já precisamos então de um zagueiro, de um lateral direito e de um camisa 10, pelo menos. Mas, ô Pri, o que você acha da formação com 3 zagueiros? É a sua formação preferida também? A gente vai ter que fazer uma vaquinha aqui, Éder, para contratar tudo isso aí que o São Paulo tá querendo. Cada dia é uma coisa diferente, né? Cada dia aí lesiona, aí é mais um, enfim, é uma loucura. Eu, assim como o Gabriel, também estou muito ansiosa para ver esse São Paulo jogar com 3 jogadores na zaga, né? Acho até que no trabalho do Zubeldia, um dos melhores momentos dele foi, de fato, quando ele ousou em jogar com 3 zagueiros. Ao longo do tempo, isso foi se desfazendo, não só por opção, mas também pelas questões que o São Paulo estava tendo ali no seu elenco, de desfalques e tal. E o treinador tem o direito de escolher a maneira como ele entende que o time rende melhor, né? Como a gente não vê o treino, a gente não consegue, muitas vezes, entender a escalação, mas sempre tem, de fato, um motivo para elas acontecerem, né? Isso é fato. Mas, assim, eu sou muito defensora também, e eu acho que para esse time do São Paulo tem tudo para dar certo. Primeiro ponto, apesar da saída do Juan, para mim, a zaga talvez tenha perdido um pouco no quesito opções, né, como o Gabriel falou, na zaga, mas de qualidade, para mim, é o setor que mais tem qualidade de jogadores. É muito, muito bem, a gente já está acostumado a ver aquela zaga jogar, aqueles jogadores, a gente já conhece muito bem, sabe o potencial de cada um, eles são entrosados, independentemente de quem joga, quando troca, seja 3 zagueiros, 2 zagueiros, sempre mantém um nível, talvez não seja sempre o mesmo nível altíssimo de Alan Franco e Arboleda, por exemplo, mas sempre se mantém num alto nível. Então, assim, é o melhor setor do time para mim. Então, para mim, é o setor que tem que jogar as pessoas são boas ali. Então, por que você não usa isso, não usufrui desse seu privilégio de jogar com os seus melhores jogadores ali? Então, só por isso, para mim, já valeria os 3 zagueiros. A gente estava falando das laterais, né? Isso te dá uma opção, apesar do São Paulo precisar desse ala, desse lateral para fazer a função. Também tem pontas que podem fazer essa função. Por exemplo, o Ferreirinha poderia ser um ala. Então te dá mais essa opção sem tirar muito o cara da posição dele, né? Porque ele não vai ser um lateral, é um ala, joga ali para o lado. E aí, por fim, eu acho que pensando lá na frente, um dos grandes defeitos do São Paulo recente foi, de fato, essa insistência em jogar com 3 jogadores na frente, porque o São Paulo tem, de fato, ali bons pontos. O Lucas Ferreira foi muito bem, por mais que eu acho que ele caiu muito de rendimento nos últimos jogos, mas até aí todo o time caiu, né? A gente não dá para crucificar uma pessoa só. Mas tem boas opções, só que não encaixou muito bem, né? E, além de tudo, o cara ali, o centroavante, o top 1 do time, sem o Caleri, eu acho que perde muito, né? E perde muito por conta da formação, que não consegue servir aquele jogador muito bem. Então, quando era o Caleri, o defeito era o Caleri. Aí entrou o André Silva. Quando o André Silva entrava durante o jogo, que aí já mudava tudo, ele era top. Quando ele foi aquele cara que sofreu na pele o que o Caleri sofreu também caiu de rendimento. Aí o Rian, que tem entrado em alguns momentos, não correspondeu também. Então, assim, será que não é o sistema o problema do São Paulo e não o jogador que está jogando ali, que a bola não chega para ele? Então, acho que isso também potencializa de você poder jogar com 2 jogadores lá na frente. E aí, sim, se tornam várias opções. O ponta, de repente, botar uns jogadores que jogam como meia lá na frente, o centroavante, enfim. Eu acho que, cara, assim, eu acho que a gente não entende de futebol como Crespo, né? Mas, assim, para mim, parece meio óbvio, cara. Se não der certo, eu vou ficar muito decepcionada, porque eu olhava o jogo do São Paulo e falava, gente, vamos tentar, sabe? Porque não é possível, tá muito na cara que é isso, sabe? Porque se você botar qualquer cara, o melhor centroavante do mundo ali, ele vai viver uma fase ruim. E é isso aí, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje aí com as últimas notícias do São Paulo. André Hernan trazendo essa nova formação, né, que o São Paulo vem treinando com o Hernan Crespo. 3 zagueiros, rapaziada, lembrando que o São Paulo já ganhou vários títulos, teve uma época que jogou muito bem com 3 zagueiros, com o próprio Crespo também, São Paulo jogou com 3 zagueiros. Beleza? Deixa aqui embaixo nos comentários qual é a sua opinião. Se você jogaria com 3 zagueiros, se você jogaria em outra formação. Beleza? O que você acha dessa formação, rapaziada? Se inscreve, curte e compartilha. Dá aquela moral de sempre, pessoal. E até o próximo vídeo, pessoal.